Olá galera, sejam todos bem-vindos ao canal de Boas com o Ita. Hoje eu vou resolver com vocês uma questão de física, daquela matéria que é super constante, sempre aparece nas provas, que são os corpos em molas, que às vezes você precisa de equilíbrio de forças, às vezes de conservação da energia. E essa questão, gente, é uma questão que, a meu ver, ela tem essa casca de banana, assim, que se você não tiver atento, você acaba caindo. Inclusive, eu vou até começar essa questão falando exatamente sobre essa casca de banana que essa questão traz. Que tem muitas pessoas que olham uma questão e são meio bitoladas, já vão logo fazendo equilíbrio de forças e tal, mas não é esse o caso dessa questão. Mas enfim, antes disso eu vou ler, né? Ela tem um enunciado um pouquinho grande, mas para poder explicar bem o que está sendo pedido. É uma questão do item de 84. Diz assim, ó, uma mola de massa desprezível tem constante elástica K e comprimento L0 quando não esticada. A mola é suspensa verticalmente por uma das extremidades e na outra extremidade é preso um corpo de massa M. Inicialmente, o corpo é mantido em repouso, numa posição tal que a força exercida pela mola seja nula. Em seguida, a massa M é abandonada com velocidade inicial nula. Desprezando as forças dissipativas, o comprimento máximo L da mola será dado por... Ou seja, aqui é como se tivesse tipo uma pessoa com a mão assim, né? Você tem uma mão segurando esse corpo e de repente esse corpo é abandonado. A pessoa solta esse corpo. E olha que legal, gente. Esse aqui é o lance dessa questão. Como eu falei, tem uma pegadinha que se você não estiver atento, você acaba caindo. Como esse corpo estava sendo segurado e ele é solto, essa mola, gente, ela vai ficar oscilando o tempo todo. Então isso aqui se trata de um movimento oscilatório, gente. Esse aqui é o grande lance dessa questão. Se trata de um movimento oscilatório. E se você tem um movimento oscilatório, o que muita gente acaba errando, né? Esse corpo ele vai ficar subindo e descendo o tempo todo. Aí o que é um erro muito comum, que eu até já vi, né, vários alunos cometerem esse erro, né? Você faz esse desenho aqui, vou até fazer de lápis para poder apagar em seguida, gente, porque não é por aí o cálculo dessa questão. Eu vou só brincar um pouco com um erro comum que as pessoas fazem, né? Você faz o desenho dessa mola esticada, né? Você faz o desenho da mola esticada e tal, coloca o corpo aqui, e aí você tem aqui o peso para baixo, mg, e a força elástica para cima, né? E aí essa mola passa a ter comprimento L, né? Aí você faz o equilíbrio de forças, mg igual a força elástica, e aí esse L aqui, o ΔX no caso, né? ΔX é L menos L0. Se você fizer isso, gente, você chega numa resposta, você chega no item A. Eu acho fantástico, né, falar sobre isso, né? Porque você fizer esse cálculo aqui do equilíbrio de forças, botando o peso igual a força elástica, você chega exatamente no item A. Só que está completamente errado, gente. Não é esse o cálculo dessa questão. Eu queria até que algum de vocês comentasse, gente, alguém que esteja assistindo esse vídeo, se pegou uma questão como essa e tentou fazer assim, ou talvez tenha visto essa própria questão e tentou fazer desse jeito, né? Para comentar e tal, porque é um erro comum, é um erro clássico, não se sintam mal por algum de vocês talvez tenha feito assim, tenha errado. É normal, gente, faz parte do aprendizado, né? O erro, como eu sempre digo, o erro faz parte do caminho para o acerto, né? Pode parecer meio filosófico, mas é a mais pura verdade. Ninguém consegue acertar sem antes ter errado, né? Mas, enfim, não é por aí o caminho para essa questão, gente. O que a gente tem que fazer? A gente tem que utilizar a conservação da energia, gente, nessa questão. Como ele está falando que esse corpo ele vai, né? Ele está com velocidade inicial, ele vai fazer um movimento oscilatório, o comprimento máximo ele vai ficar L, então vai ser um pouquinho mais para baixo. Eu vou me aproveitar desse próprio desenho e vou fazer aqui o nível de referência. Ó. A gente vai colocar aqui o nível de referência aqui um pouco para baixo no máximo esticado dessa mola. Aí eu vou fazer aqui essa representação dessa mola esticada. Ó. E aqui esse corpo na máxima distensão dela, né? Aí aqui você vai ter, ó, L. Vão prestando atenção aí na resolução, gente. Você vai ter aqui esse comprimento L. E olha que legal, ó. Aqui a gente vai ter tipo uma altura, ó.
Aqui a gente vai ter uma altura, quando esse corpo está na máxima de extensão, essa altura vai ser L menos L0 aqui, ó. É como se fosse a própria altura mesmo. A gente vai ter a altura dada por L menos L0. Então a gente vai pegar aqui como sendo o ponto A e o ponto B, ó. Ponto A e o ponto B. E aí a gente vai utilizar a conservação da energia, gente. Olha como é bacana essa questão. A resolução assim correta dela é por aí, pela conservação da energia. Acredito que vocês vão entender perfeitamente como é que resolve essa questão de conservação da energia. Porque ele está falando que não tem forças dissipativas, né? Se não tem forças dissipativas, é um sistema conservativo. Energia mecânica em A é igual a energia mecânica em B. Como ele estava parado aqui em cima com a mola, essa mola estando, enfim, no comprimento natural dela, né, sem estar esticada, a única energia que a gente vai ter aqui é a energia potencial gravitacional. Né? No ponto A a gente vai ter energia potencial gravitacional. E aqui no ponto de máximo esticado dela, a gente vai ter a força, tipo assim, a força elástica atuando aqui para cima, né? A gente pode até colocar aqui no desenho, essa força elástica aqui atuando para cima. E a gente vai ter a energia potencial elástica atuando aqui. A energia potencial aqui a gente vai ter energia elástica. A energia potencial do ponto A é igual a energia elástica no ponto B. E aí, vamos lá, vamos jogar aqui a energia potencial. Vai ser mg H. E a energia potencial, a gente sabe que é K vezes x ao quadrado sobre 2. E aqui a gente já pode substituir, gente. Quem é o H? É o L menos L0. mg L menos L0. Igual a K sobre 2. E quem é esse x? Esse x é o próprio L menos L0 também, gente. Porque você vê que ela não estava no L0. Ela estica até L. Então, o que a mola vai esticar é o próprio L menos L0. Então, você vai ter L menos L0 ao quadrado. Bacana, né, gente? Aí o que eu faço agora? Eu posso cortar esse L menos L0 com esse quadrado aqui. Porque está tudo multiplicando. É a mesma expressão de um lado e do outro. Então eu posso cortar esse L menos L0 com esse quadrado. E aqui eu já posso fazer o cruz-credo, ó. Fazendo o cruz-credo fica 2mg igual a K vezes L menos L0. Se eu passar aqui o K dividindo, ó, vai ficar 2mg sobre K igual a L menos L0. Aí agora é só passar o L0 para o outro lado, a gente chega na resposta da questão, ó. L é igual a L0 mais 2mg sobre K. Essa é a resposta dessa questão, gente. Aí o item que mostra isso, ó, se a gente for aqui pelos itens, ó, é o item C. L igual a L0 mais 2mg sobre K. Ó. O item C é o item para essa questão. Beleza, gente? Essa é uma questão que eu acho linda e que muita gente acaba errando por conta daquilo que eu falei no comecinho, né, em tom de brincadeira, né, que é um erro muito comum. Você fazer o equilíbrio das forças, mas você não pode fazer isso, gente, porque se trata de um movimento oscilatório. Se você tem um movimento oscilatório, você tem que se utilizar da conservação da energia. Beleza, gente? Espero que vocês tenham entendido a resolução dessa questão. Muito boa, muito top, bem cara do ITA mesmo ela. Não chega a ser difícil, mas ela trata bem da parte conceitual. Não deixem de dar um joinha no vídeo, compartilharem com os amigos de vocês, seguirem o canal e acompanhar os próximos vídeos que forem chegando. Valeu, galera!